Todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata das reuniões anteriores. Ata da 43ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 28 de maio de 2014. Mas são duas atas. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiro, Jadervaldo Lima e Almir Fernando. Aos 28 dias do mês de maio do ano 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Carlos Gueiros. Ocupou a primeira e segunda secretaria, respectivamente, dos vereadores Almir Fernando e Josemir Simões da Silva. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aércio Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Mário Cipriano, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Eurico Freire, Felipe Franzimar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jadervaldo Lima, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marília Reis, Michele Encoles, Priscila Krause, Raul Jugman, Vicente André Gomes e Hilton Brito. Havendo número legal, ao seu presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, seu presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei de número 114 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo, o 3.225 a 3232 de 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, relatou mensagem que recebeu do subdiretor-geral da Unesco, informando do seu desejo de estreitar os laços do Recife com outras cidades do mundo e fazer parte dessa rede que aprende. Falou também sobre a compra das 80 máquinas de lavar da rede municipal de ensino do Recife, pois a atual rede não tem estrutura para comportar o maquinário. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, repercutiu sobre a reunião que teve com a presidente da CTTU a respeito de vários requerimentos encaminhados, que ainda não tinham sido atendidos. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Priscila Krause, fez menção ao seu pronunciamento de ontem sobre os valores comparativos dos preços de máquina lavada do mesmo modelo que é comprada pela Prefeitura da cidade do Recife para atender a demanda das creches e CMEs da cidade do Recife, da rede municipal. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jorando Liberal tratou da questão do Cabanga e as pessoas que lá estão acampadas. Comentou também sobre a Via Mãe, parabenizou a ação do PT. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Gilberto Alves trouxe uma resposta em nome do governo sobre a questão de valor dos equipamentos que foram adquiridos por processo de licitação. Trouxe justificativa sobre os usos dessas máquinas no dia a dia das creches municipais, bem como o funcionamento das mesmas e o aumento da demanda até 2016 com a construção de novas unidades. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Encoles, falou sobre a criação de um centro de idoso, ressaltando que a proposta inclui a criação de espaços onde são realizados atendimento e atenção aos idosos nas áreas de assistência social, saúde, fisioterapia, psicologia, atividades ocupacionais e lazer. Aproveitou a oportunidade e pediu ao líder do governo, vereador Gilberto Alves, a lista de entidades beneficiadas por eventos realizados pela Prefeitura do Recife, a exemplo do Baile dos Namorados, cuja arrecadação é revertida para instituições de caridade. Dando prosseguimento, seu presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constaram as seguintes matérias: discussão ontem do requerimento 3145 de 2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo, foi aprovado. Requerimento de número 3119 de 2014, de autoria do vereador Hilton Brito, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3121 de 2014, de autoria Marco Aurélio, foi aprovado.
Requerimento de número 3126, de autoria do vereador Josemir Simões, foi aprovado. Requerimento número 3128, da autoria do vereador Josemir Simões, foi aprovado. Requerimento de número 3136 de 2014, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Requerimento de número 3144 de 2014, de autoria do vereador Josemir Simões, foi aprovado. Senhor presidente informou que ontem receberam a visita de funcionários da PCR, especialmente universitários, e será formada a comissão dos vereadores Jadervaldo Lima, Ailton Brito, Carlos Guerreiro, Priscila Krause, Gilberto Alves, Raul Jugman e Vicente André Gomes. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Gilberto Alves, Carlos Guerreiro, Priscila Krause e Eurico Freire. Na hora destinada ao grande expediente, o primeiro a ocupar a tribuna, o vereador Raul Jugman tratou sobre os USF da cidade que, dia de sexta-feira, não estão funcionando. Obteve nenhuma resposta da Secretaria de Saúde da cidade do Recife e afirmou que faltava alguém para fiscalizar. Foi aparteado pelo vereador Marco Aurélio, assumiu a presidência do vereador Fernando. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador André Reis, repercutiu a questão da educação, que a rede municipal de ensino está com falta de planejamento. Foi aparteado pelos vereadores Marco Aurélio, Priscila Krause, Jairo Brito e Gilberto Alves. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quinta-feira, 29 de maio de 2014, em caráter solene, no quadro do costume, no horário regimental, no qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinado por quem direito. Ata da reunião solene em homenagem à Semana da Enfermagem e aos doutores Gilmar Júnior e Carmela Alencar, realizada no dia 30 de maio de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2014, às 10 horas, aqui às 16 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala de exceções, no andar da terra da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 4610, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Abertos os trabalhos, seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: Ilustríssima senhora Carmela Alencar, homenageada; Ilustríssimo senhor Gilmar Júnior, homenageado; Excelentíssimo senhor Maviael Cavalcante, deputado estadual; Excelentíssimo senhor Almir Fernando, vereador, autor da proposta. Logo em seguida, o senhor presidente registra a presença do vereador Ailton Brito em plenário. Dando sequência à solenidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Fernando para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. O orador saudou os componentes da mesa, ressaltando que uma semana atrás seria feita esta homenagem aos profissionais que são tão essenciais para a saúde brasileira. Fez a leitura do discurso, cópia anexa aos anais desta casa, aplauso. O senhor presidente convida o vereador Fernando para que faça a entrega de placas comemorativas aos enfermeiros homenageados Gilmar Júnior e Carmela Alencar. Homenageado Gilmar Júnior, lê a placa. Dando continuidade, o senhor presidente convida para ocupar a tribuna o senhor Gilmar Júnior para fazer o seu discurso. O orador cumprimenta os componentes da mesa e a todos os profissionais da área existente no país. Dando continuidade, o senhor presidente registra mais a presença em plenário. Em seguida, o senhor presidente convida para ocupar a tribuna a senhora Carmela Alencar para fazer o seu discurso. A oradora cumprimenta os componentes da mesa e a todos os presentes. Falou da luta atual dos enfermeiros. Fez a leitura de um discurso com a anexo desta casa. Finalizado, o senhor presidente fez suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 2 de junho de 2014, no local do costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Senhor presidente, lida ata. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Presidente. Encerrada a discussão, votação, aprovadas. Presidente, pela ordem. Presidente, esse final de semana faleceu um companheiro nosso, Marinho, que foi do Náutico, ele da seleção brasileira. E no momento de Copa, é muito triste que o companheiro morreu, são jogos, 62 anos. A gente queria fazer esse registro aqui na Câmara, que foi um símbolo aqui de Pernambuco, do Nordeste. Eu gostaria, no momento adequado, requerer um minuto de silêncio em homenagem a esse companheiro. Hoje eu vim, inclusive, com a gravata do Náutico em sua homenagem. E eu também vim homenageando Vossa Excelência. Muito
obrigado. No momento adequado estarei atendendo a Vossa Excelência. Nesse momento solicito ao vereador que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 220/2014, enviado pela Prefeitura do Recife, pela Secretaria de Finanças. Projeto de lei número 115/2014, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei número 116/2014, de autoria do vereador Marcos de Bria. Projeto de lei número 117/2014, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei número 118/2014, de autoria da vereadora Marília Reis. Ofício de número 682 da PCR, encaminhada pelo secretário Jair de Barros Correia, encaminhando relatório de prestação de conta, primeiro quadrimestre de 2014. Senhor presidente, lido o expediente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador André Ferreira. Vereador Eurico Freire. Vereadora Isabela de Roldão. Deixa eu pensar. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Venho nesta tarde compartilhar com Vossas Excelências acerca do dia 29 de maio, que é um dia onde a gente comemora o Dia Nacional de Inclusão Social e Profissional da Pessoa com Deficiência. Datas como esta são importantes não como um dia isolado, mas como dia D para se discutir, mobilizar, comemorar avanços, cobrar mais mudanças e, principalmente, reforçar a luta por oportunidades como uma prática diária e ininterrupta. Já avançamos muito nos últimos 30 anos, desde que, em 1981, a ONU estabeleceu o Ano Internacional e Década das Pessoas com Deficiência. No Brasil, a evolução tem seu ápice com a Lei 8213, sancionada em 1991, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a incluírem em seus quadros pessoas com deficiência. Leis inclusivas são sempre bem-vindas, mas a verdadeira mudança, o real acolhimento, a inclusão integral, passa por questões como educação, acessibilidade e combate ao preconceito. O preconceito, por sinal, é um dos fatores, se não o maior deles, responsáveis pelo distanciamento social das pessoas com deficiência. Haja vista que a estranheza das pessoas ditas normais termina por minar o ego e a autoestima dos ditos deficientes. Refletindo mais profundamente sobre o tema, acredito que a terminologia deficiente ou deficiência, por si só, já vem carregada de preconceitos. Não deveríamos rotular as pessoas por características físicas, visuais, auditivas ou intelectuais, nem expressar através da linguagem a diferença como restrição. Deficiência todos nós temos, necessidades especiais também. Cada um de nós, à sua maneira, vive diferenças e restrições das mais distintas ordens. Como hoje em dia o termo mais aceito é pessoa com deficiência, seguirei dele me utilizando, mas partindo da prerrogativa de que a pessoa com deficiência, antes de ter deficiência, é acima de tudo, simplesmente pessoa. Como pessoa, deve ter os mesmos direitos de todos os cidadãos sem deficiência. A começar pelo direito de ir e vir. De acordo com o censo 2010 do IBGE, a população brasileira é composta por 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 24% do total da população. Percebam, mesmo que fosse só 1%, e são quase 1/4 da população do Brasil, seriam cidadãos que merecem, ou melhor, têm direito a respeito, igualdade e acessibilidade. São brasileiros que precisam apenas de adequações para que seu direito de ir e vir seja exercido. Passemos a outro ponto, no meu ver, também crucial a inclusão, a questão da educação. Como já esbocei anteriormente, a lei de cotas é necessária para pagar uma dívida social do Estado para com as pessoas com deficiência. Por muito tempo, essa parcela da população esteve à margem, tendo seus direitos alijados pelo despreparo e pela ausência do poder público. Porém, o ideal é que a educação inclusiva, tão alardeada e defendida hoje,
traga às pessoas com deficiência a qualificação educacional e profissional que conduzam-lhes para o mercado de trabalho, que preparem-nas para a concorrência, não nivelando-as pela sua deficiência, mas sim pela sua eficiência. E aqui eu lembro que eu já conversei, já trouxe algumas vezes para o debate na casa com Vossa Excelência a respeito da escola bilíngue, que é uma luta nossa, que a gente vem construindo junto com a Secretaria de Educação. Já conversamos com o prefeito Geraldo Júlio, ele tem sensibilidade para a causa. A gente tem que compreender que os ouvintes não podem ser alfabetizados junto com as crianças não ouvintes. Então é uma coisa que precisa ser efetivamente avaliada. Por fim, podemos concluir que uma coisa leva a outra, ou seja, a falta de acessibilidade, o preconceito e o distanciamento da educação levam a pessoa com deficiência ao isolamento, à baixa autoestima e ao despreparo profissional. A inclusão social e profissional da pessoa com deficiência é uma das minhas bandeiras, não porque esperam isso de mim, enquanto representante do povo, mas antes de tudo porque acredito pessoalmente num mundo inclusivo e agregador. Mundo, ou melhor, trazendo para a nossa realidade, acredito num Recife onde as pessoas sejam, sim, parte e não todo, sejam traços e não marca. Era isso que eu queria trazer, compartilhar essa tarde com Vossa Excelência a respeito desse dia, para que a gente possa refletir. E mais uma vez eu volto a frisar, o presidente dessa casa sabe, os senhores vereadores todos sabem disso. No nosso gabinete nós temos uma pessoa que tem dificuldade de locomoção e não pode sequer entrar dentro do meu gabinete, porque a gente não tem acessibilidade na casa do povo, que só reflete aqui o que eles vivem lá fora. Obrigada. Vereador Marco Aurélio Medeiros. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, imprensa presente, pessoal da galeria, eu subo à tribuna para fazer aqui um pequeno relato de uma ação que eu fiz casualmente esse fim de semana. Eu estava lá no bairro de Brasília Teimosa e o secretário João Braga estava lá, inclusive na companhia do vereador Cheira. E eu cheguei para ele e digo, Braga, eu queria dar uma olhadinha nessa Via Mangue, que eu não conheço, eu queria ver se dava uma olhada nela antes de ser inaugurada. E aí ele marcou com a gente no sábado, e no sábado nós tivemos a oportunidade de ver a obra, e eu andei todo o trecho, tanto o trecho que vai ser liberado agora, quanto o outro que vai ser liberado depois. E a obra, ela como um todo, na parte de asfalto, a parte ela está toda pronta, tanto de um lado quanto do outro. E uma coisa que a gente tem observado muito também na cidade, é que a gente está vendo a cidade aí toda recapeada. Onde você anda, os principais acessos do Recife, as principais avenidas, nós estamos com o Recife pronto, da parte da prefeitura, para a Copa. O que a gente começa a ver, que é aquela fama que o prefeito tem de tirar a obra do papel. Então a gente vê a Via Mangue, que muitos achavam que não iam conseguir, por todas as dificuldades que a Via Mangue apresentou, nessa questão inclusive de liberação por esses órgãos fiscalizadores ecológicos, e a gente vê a Via Mangue pronta, nós vemos o Recife todo recapeado. Então eu subo à tribuna, senhor presidente, vereadores e vereadoras, para fazer esse registro, para dizer que o prefeito Geraldo Júlio continua mantendo a fama de tocador de obra, de tirador de obra de papel. A gente, quando está despachando com ele, eu já vi alguns secretários, quando o prefeito se orgulha muito, quando ele pega um pedaço de papel e diz assim, agora vamos tirar do papel. E a gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe que a burocracia muitas vezes faz com que o gestor público fique até meio angustiado, porque quer ver as coisas acontecer, mas acaba não acontecendo ou não acontece no tempo que a gente quer. Então eu parabenizo aqui os secretários que tiveram à frente, eu parabenizo aqui o prefeito Geraldo Júlio, e com certeza o Recife está mais arrumado e mais preparado para a Copa que se aproxima. Muito obrigado. Vereador Baguari. Senhor presidente,
Pela ordem. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pegar um gancho nessa fala do vereador, vice-presidente da bancada do governo, e perguntar por que o vereador está afirmando que a Via Manga está pronta, né? E por que nós estamos vendo pelos meios de comunicação que a inauguração, que seria amanhã, foi adiada porque não está pronto? Será que realmente está pronto, não está pronto, ou é só realmente uma questão política, porque a presidente Dilma estaria aqui presente para inaugurar uma obra que teve a contribuição expressiva do governo federal, e eu acho que vale a pena essa casa aqui ficar ciente realmente do que está acontecendo na nossa cidade, de uma obra tão importante para o nosso município. Vereador Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente nas galerias, boa tarde. Eu ocupo a tribuna nesta tarde, mais uma vez, para falar referente ao que vem ocorrendo na cidade com a questão dos banqueiros de jogo do bicho e os cambistas que me procuraram, referente à cotação do jogo aqui na cidade. A grande maioria dos banqueiros estão pagando milhar 9 mil, centena 9, grupo 22, e na verdade os cambistas estão solicitando assistência social, estão solicitando que a cotação seja igual para todos, e também existe um problema muito grande com os cambistas da cidade do Recife, é no sentido da comissão de cada cambista. Na verdade, o jogo do bicho, a gente sabe que a comissão dos cambistas é 20%, e eles estão recebendo apenas 10%. E dos 10%, ainda eles ainda dão uma percentagem aos apostadores. Então, nós fazemos um apelo às autoridades constituídas para que façam uma análise com a questão dos banqueiros que bancam o jogo na cidade do Recife. Nós sabemos também que existe agora no jogo 8 corridas na cidade do Recife. E muitos banqueiros deixaram de bancar o jogo pela Paraíba. A extração da Paraíba não está sendo para todos os banqueiros aqui de Recife. Existe uma corrida aqui em Recife e que ninguém sabe aonde fica essa loteria aqui em Recife. E os cambistas ficam preocupados porque os apostadores procuram saber onde é que corre essa extração do jogo. Outra questão também que os cambistas levantaram é a questão da assistência médica, vereador Marco Aurélio. Quando a Aval foi fundada aqui em Recife, que os banqueiros que bancavam o jogo, tanto em Recife como no estado de Pernambuco, existia uma assistência médica. Tomografia, exames, hemograma, cirurgia, auxílio funeral. Existia uma assistência para os cambistas na cidade do Recife e em todo o estado de Pernambuco. E atualmente não existe mais isso. Então, a questão da percentagem diminuiu, não tem mais assistência médica e existe 8 corridas para o jogo do bicho. Então, existe uma insegurança para os apostadores, que apostam no jogo do bicho, porque o jogo não tem aquela loteria fixa, a Federal, a Paraíba, não. Tem mais 6 corridas aqui em nossa cidade e causa uma insegurança muito grande para os apostadores. Então, nós vamos solicitar a presença dos banqueiros e tentar viabilizar com os mesmos uma melhoria na assistência médica, uma igualdade na cotação do jogo do bicho e mais transparência na questão das loterias que correm aqui na cidade do Recife. É um assunto importante. O jogo do bicho gera emprego para todos. É importante na questão social, mas também temos que ver um caminho mais transparente para que os banqueiros com os cambistas
faça uma ação social que venha beneficiar os cambistas que residem na cidade do Recife e também em outras cidades do estado de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, o vereador Marco Aurélio veio à tribuna desta casa tratar de um assunto que eu estava me programando para falar na segunda-feira. Mas, tendo em vista a abordagem por parte do vereador Marco Aurélio, eu me senti na obrigação de subir a essa tribuna para falar do assunto Via Mangue. E eu gostaria de lembrar os senhores vereadores que durante os meus 3 mandatos como vereadora, eu fiz, vereador, 6 audiências públicas, das quais uma antes da execução do projeto, da obra, quando ainda estava em fase de elaboração do projeto, embora ela tivesse sido anunciada em março de 2004. 17 pedidos de informação, várias visitas ao Tribunal de Contas e reuniões com o núcleo de engenharia daquele tribunal, que, aliás, participou de todas as 6 audiências públicas. E inúmeros discursos nessa tribuna. Se Vossa Excelência procurar uma vírgula que eu tenha dito contra aquela obra, Vossa Excelência não vai encontrar. Porque, desde o início, eu sempre entendi que aquela seria uma intervenção viária de extrema importância para a cidade do Recife. Entretanto, a obra vai chegando ao fim, e Vossa Excelência está absolutamente correto. O prefeito Geraldo Júlio tirou a obra do papel, fez com que as coisas acontecessem, porque ele pegou a obra com pouco mais de 30% de obra concluída, de obra feita, que estava absolutamente emperrada. Entretanto, o resultado que a gente vê e que os meios de comunicação dizem e que a gestão também aponta e apontou na coletiva que deu na semana passada, para mim não é surpresa. E para aqueles que escutaram os nossos discursos, participaram da nossa audiência, das nossas audiências públicas e acompanharam durante o meu mandato o acompanhamento que eu fiz da obra e dos alertas, também não é nenhuma surpresa. Porque o projeto ele foi absolutamente desvirtuado, ele foi mutilado, e hoje o que nós temos é a constatação de que a Via Mangue não atenderá para aquilo que foi projetada. Aliás, no seu início, a Via Mangue deveria ser uma via expressa, uma via que retirasse da malha viária existente os automóveis individuais e transformasse a Domingos Ferreira num verdadeiro corredor exclusivo para ônibus, apenas para receber o fluxo local. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Porque este projeto que foi executado não conversa, não dialoga com o sistema de transporte público. Não leva em consideração isso. Esse projeto que foi executado, ele sequer leva em consideração a quantidade de veículos existentes e que trafegam. A primeira etapa da Via Mangue é um túnel que leva nada a lugar nenhum, engarrafado. Essa é a grande questão e a realidade que nós vamos nos deparar. Como é que se concebe, vereador Carlos Gueiros, que a Via Mangue vai ter áreas que não será mão dupla? Porque o projeto não dá conta. Não dá conta. Você vai jogar aqueles automóveis de novo para a malha viária existente e saturada.
e saturada. E aí, numa solução que é possível de última hora, em cima de várias simulações, se coloca uma solução, o que é possível fazer a abertura de uma das vias no sentido centro-subúrbio, depois de 4 datas colocadas para se inaugurar. A primeira era 30 de setembro do ano passado, depois dezembro, depois abril, depois maio, agora 8 de junho. Uma semana não vai nem para frente nem para trás nisso. Não vai nem para frente nem para trás. Porque a grande broca já foi criada nessa cidade. E o que é possível fazer a gente vai saber em dezembro. E a faixa azul da Domingos Ferreira vai entrar em atuação sem o que realmente faz com que ela funcione, que é a fiscalização eletrônica. O senhor vereador Carlos Gueiros denunciou há cerca de um mês para encerrar que a linha azul, a faixa azul, ela simplesmente é tomada pelos outros carros, porque o que faz ela funcionar, que é a fiscalização eletrônica, não existe na cidade do Recife. Não existe. Então, na verdade, nós temos um projeto troncho e que, infelizmente, vereador Raul Jugman, eu tenho que concordar com o secretário João Braga, é uma grande presepada. É uma grande presepada. E quem paga a conta de 497 milhões de reais, R$500 milhão, em valores atualizados e juntando a primeira, a segunda e a terceira etapa, é o cidadão recifense. Vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria primeiro agradecer a Luiz Eustáquio ter cedido o espaço dele que já tinha outro assunto para falar, mas como o assunto foi via mangue, eu fiz questão de vir aqui à tribuna para me contrapor exatamente às 2 falas que teve aqui. Primeiro, eu acompanhei as audiências públicas da companheira Priscila, quando ela, inclusive, o tempo todo, ela tentou ajudar. E eu concordo, nunca ela falou mal da Via Mangue. Sempre falou bem. E teve a participação do Tribunal de Contas, de forma que contribuiu bastante para esse processo. Agora, eu gostaria de lembrar aos companheiros, principalmente a Priscila Krause, que esse projeto da Via Mangue é da época de Roberto Magalhães, do partido dela, que não conseguiu tirar do papel. E a proposta era fazer uma via com pedágio, ou seja, o povo da cidade do Recife ia pagar para andar nela. Essa era a proposta. Isso foi para o CREA, para o Clube de Engenharia. Essa era a ideia original. Então, o Partido dos Trabalhadores propôs uma via que o povo não tinha que pagar para poder andar nela. Essa é a discussão maior. A vereadora vem colocar, tirou do papel. Essa obra começou na administração de João Paulo, com toda essa discussão de indenização das áreas. Foi criado todo o processo daquelas pessoas que estavam alojadas em palafitas no entorno da Via Mangue. Foi construído residencial, você primeiro cuidou das pessoas, colocou numa casa decente. Isso tudo aí foi feito no governo de Lula e no governo de Dilma. O problema todo não está na discussão tirou ou não tirou do papel. Começou com o João Paulo, continuou com o João da Costa, tudo estava negociado, dinheiro já alocado, e Geraldo Júlio só fez continuar um trabalho que estava sendo iniciado. Ele não teve que negociar nada, nenhum projeto, nenhum recurso, tudo já estava negociado. Então não precisou tirar no papel. A obra estava em execução. Agora me estranha, eu não queria dizer isso não, que às vezes a gente tem que engolir algumas coisas. Eu tenho um respeito muito grande por Braga. Ele foi secretário de Jarbas e fez aquele camelódromo, que é o exemplo tipo de uma obra que não devia ser feita. Ninguém criticou, mas agora a gente tem que chamar a atenção. Braga vem dizer
que a Via Mangue é um desarranjo, uma presepada. Ele tinha ouvido falado outro dia no rádio, até não entendi, que é um cara que entende até da cidade, conhece a cidade, dizer um negócio desse. A Via Mangue foi um projeto de Roberto Magalhães, que tinha como sentido, realmente, deslocar os veículos de passeio e transformar parte da Domingos Ferreira em transporte coletivo. E continua esse projeto. A faixa direita da Domingos Ferreira é para exclusividade do transporte coletivo. Agora, para você fazer essa obra da Domingos Ferreira em transporte coletivo, você sabe que não pode fazer enquanto não inaugurar a Via Mangue. Porque hoje, se você tirar uma placa de concreto para fazer qualquer obra, você tumultua todo o trânsito naquele setor sul da cidade. Então é preciso que as pessoas comecem a desarmar os espíritos. Esta é uma obra que foi importante para a cidade do Recife e vamos construir. Agora a discussão não está na obra. A discussão está se a presidente Dilma vir inaugurar ou não. Esse é o fundamento. A questão é política. E aí eu entendo a companheira Priscila, quando vem aqui, porque o partido dela agora aliou-se. Então, por isso, talvez ela esteja justificando essa sua fala. A companheira que foi sempre a oposição, quando vem elogiar dessa forma. Talvez eu compreenda dessa maneira. E eu respeito muito bem. Mas, no mais das questões, vereador Raul, eu quero dizer que quando as pessoas começam a tratar, como trataram, o Dona Lindu, foram as maiores críticas do Dona Lindu. Hoje eu quero ver as pessoas falarem mal do Dona Lindu. Quando falaram na inversão do trânsito Boa Viagem, foi um cacete muito grande que a gente teve aqui, mas o resultado foi aquele, foi um resultado positivo. Quando tratamos Brasília Teimosa, era a mesma coisa. Então, no fim, eu quero só entender que o governo federal tem trabalhado muito na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, e a gente só tem a agradecer essa ação do governo federal, que é diferente do governo anterior, que para fazer Recife-Caruaru foi preciso vender a Celta. Nós estamos fazendo e investindo em Pernambuco, no Nordeste, em especial na cidade do Recife. Muito obrigado. Presidente, eu fui citada pelo vereador Jurandir Liberal e gostaria de usar a palavra baseada nisso. Vossa Excelência foi citada nominalmente. Vossa Excelência tem 3 minutos para justificar a citação. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de dizer que é verdade que essa ideia de uma via expressa começou sim no governo Roberto Magalhães e sorte do Recife se o governo do PT tivesse executado o que estava no papel, o que estava no projeto da linha verde, não de maneira extremamente incompetente tivesse modificado o projeto. Quanto à questão de pedágio, vereador Jurandir Liberal, isso é uma decisão política. Nada impediria o governo do PT de executar o projeto da linha verde, verdadeiramente uma linha expressa, que inclusive era projetada para que ligasse de Olinda até o Paiva, e a Prefeitura do Recife faria o que cabe ao município do Recife fazer. Nada impediria que esse projeto fosse executado e que a obra não fosse pedagiada. A questão da discussão do pedágio é uma discussão que o PT tenta modificar ou inserir isso para desviar o foco. Até porque, se for assim, o próprio governo estadual, no Paiva, com o apoio do PT, colocou um pedágio para uma via de pouco mais de 10 quilômetros ou 10 quilômetros, algo nesse sentido. Então, essa questão do pedágio está esclarecida. A outra coisa que eu gostaria de dizer, e que o vereador que falou à tribuna colocou em xeque, foi em relação ao meu posicionamento político. Não é o senhor, vereador Jurandir Liberal, que eu preciso provar a minha firmeza e a minha contundência na minha atuação nessa Câmara Municipal e na cidade do Recife.
O Recife sabe qual é o meu posicionamento político, a quem eu faço oposição e como eu faço oposição. Em momento algum, a cidade do Recife vai me ver titubear em relação a isso. Agora, acredito eu que pelo que aconteceu no estado de Pernambuco e pelo que aconteceu na prefeitura do Recife, o partido de Vossa Excelência precisa, de fato, assumir a oposição no âmbito da cidade, já que rompeu e fica titubeando na hora de fazer as devidas críticas, né, e mandando recados indiretos. Então, na verdade, eu tenho certeza que isso o cidadão recifense compreende, aliás, o cidadão pernambucano compreende. E outra coisa, que também o próprio presidente do meu partido assegurou em nota pública, que eu não terei constrangimento algum, nem tolimento algum, em continuar exercendo o meu mandato de vereadora no lugar que o povo do Recife me colocou, na oposição. Agora, em relação à Via Mangue, vereador Vicente André Gomes, eu lamento muito, porque quem paga essa conta não é nem João Paulo, não é nem Dilma Rousseff, nem João da Costa, nem Geraldo Júlio. Quem paga essa conta é o contribuinte recifense. Vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência é o último orador inscrito, considerando que, evidentemente, o tempo regimental já deveria ter se encerrado o pequeno expediente, mas considerando que a sessão começou às 3h15, eu estou dando o desconto para que Vossa Excelência, o último orador inscrito, conclua. Agradeço, presidente. Obrigado por permitir que nós pudéssemos fazer nosso pronunciamento. Quero comentar nessa tarde, no último dia 31, sábado, próximo passado, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Na verdade, a nível mundial tem essa comemoração, porque nós sabemos que o tabagismo tem uma previsão de, neste século, no mundo, matar 1 bilhão de pessoas. Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas, vereador Eurico, vai morrer por conta do tabagismo. É algo muito grave, e nós sabemos que a situação da questão do tabagismo é muito séria. 1 milhão de pessoas morrem na América do Sul por ano. É muito grave por conta do tabagismo. Então, nós precisamos, a população, os governantes precisam fazer leis mais rígidas. No Brasil já existem leis, mas podem ser mais rígidas. Espaços públicos, por exemplo, que ainda hoje se pode fumar, poderia ser proibido que fumasse. Nós tivemos um avanço agora, na Copa do Mundo, não vai ser permitido fumar. Isso vai ser importante. É uma pena que poderia também, nos estádios. Era importante que também não pudesse beber. Mas, infelizmente, não pode fumar, mas pode beber. Que é outra droga muito séria, que prejudica e tem matado milhões e milhões de pessoas. Nós sabemos disso. Mas eu quero registrar aqui da importância. O governo municipal tem um trabalho no tratamento de tabagismo, mas é importante que esse trabalho possa aumentar e possa ser feito mais divulgado em todas as RPA pudesse ter, para que ajude as pessoas a deixar de fumar. Porque, infelizmente, nós sabemos que as pessoas, o vício prende as pessoas e deixam elas realmente presas ao vício, sem poder conseguir se libertar. Então é importante que profissionais possam estar acompanhando e ajudando as pessoas a deixarem de fumar. Queria aproveitar para comentar, hoje quem leu a Folha de Pernambuco, viu que 1/3 da população de São Paulo, dos municípios de São Paulo, estão com grave incidência de crack. Tem crack no estado todo.
mas existe um terço, exatamente 194 municípios daquele estado, do estado de São Paulo, que estão numa situação alarmante na questão do crack. Que realmente as pessoas estão sem saber o que fazer. Nós aqui temos lutado, aqui em Pernambuco, aqui no Recife, nós temos procurado lutar para poder vencer a luta contra o crack. Infelizmente, eu ainda percebo muita resistência naqueles que estão responsáveis pelos setores de saúde do nosso município, para poder realmente fazer uma luta efetiva no sentido de ajudar as pessoas a deixarem de usar droga. Nós ainda trabalhamos aqui numa linha muito da redução de danos, que ela termina sendo danosa, porque se você não trabalha na posição de recuperar as pessoas não conseguem reduzir danos com o crack. O crack, ele sempre vai estar ali destruindo as famílias. Estamos nessa semana, no dia 15 de junho, quero dizer, chamar os companheiros aqui da Câmara, dia 15 de junho, estou organizando, dia 15 de junho nós estamos organizando uma pedalada contra as drogas, saindo aqui da Rua da Aurora, uma campanha pedalando contra as drogas, saindo aqui da Rua da Aurora, indo até o 2º Jardim de Boa Viagem. Já pedi ao presidente a inscrição vai ser aqui na Câmara, a inscrição vai ser na Câmara no dia 14, é um sábado durante o dia, vai ter inscrição para o Pedalando contra as Drogas aqui na Câmara e na saída, lá na frente do Ginásio Pernambucano. A saída vai ser da frente do Ginásio Pernambucano, dia 15 de junho, Pedalando contra as Drogas. Todos os vereadores estão convidados para participar. É mais uma luta. Vamos pedalar, todo mundo, os vereadores estão confirmados. Eu espero que o nosso presidente também esteja lá, pedalando conosco, no dia 15 de junho, pedalando contra as drogas, saindo da Rua da Aurora, na frente do Ginásio Pernambucano. Os primeiros 1.000 inscritos terão uma camisa. Os primeiros, trocando por alimento ou por uma ajuda para que as pessoas possam, para doar para as casas de recuperação. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria mais uma vez de reafirmar a pergunta que eu fiz e pedir que até o final dessa sessão, se for possível, que o líder do governo possa dar um posicionamento a esta casa, nesse pedido que eu fiz, relacionado à Via Mangue, se está pronto ou não, e por que foi adiado a inauguração da Via Mangue, que seria amanhã. Gostaria até o final dessa sessão. E outra coisa, senhor presidente, que eu quero solicitar é que saber qual será o posicionamento desta casa relacionado ao projeto Novo Recife. Eu creio que essa casa precisa se posicionar para dar uma resposta à sociedade e desde já eu quero me colocar à disposição, que eu creio que essa casa com certeza irá dar essa resposta à população recifense que está aguardando. Muito obrigada. Presidente, eu gostaria de responder à pastora Michele Colli. Eu não sei se ela prestou bem atenção ao que eu falei. Talvez ela tenha ficado... Eu fiz um discurso, eu não discuti ideologia política. Até porque eu acho que política a gente discute na rua. Aqui a gente tem que discutir as coisas que é boa para o povo. Talvez ela não tenha prestado atenção nisso e tenha se agarrado mais nessa questão política. Eu disse que eu visitei a obra sábado e que a obra, o que eu disse é, a obra está pronta no sentido de ser inaugurado. É evidente que tinha ainda muito trator ainda no meio, máquinas, ajustes, mas digamos que ela está 99% pronta. E o que eu também expliquei no meu discurso, que o que me levou lá, inclusive, foi a curiosidade dessa discussão, por que está sendo entregue um lado e por que o outro não vai ser. E aí eu disse, o outro também está pronto, a questão da pavimentação. Porém, o projeto está sendo feito alterações, porque, como a vereadora Priscila explicou aqui, se fosse inaugurado do jeito que está, se fosse entregue do jeito que está, ia ter um grande afunilamento no trânsito. Então está sendo feito obras transversais que vão fazer com que então fique
um pouco melhor o projeto. Quanto a essa questão de que a presidenta Dilma veio, deixou de vir, aí eu não sei responder, até porque eu acho que esse debate aqui interessa um bom debate para o povo do Recife. Debate político que a gente deixa para a eleição. Pela ordem, senhor presidente, eu fui citada. O vereador, Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência não entendeu bem. Exatamente. Eu não perguntei por que a presidente Dilma não veio. Eu perguntei por que a obra não vai ser inaugurada amanhã. Essa foi a minha pergunta. E Vossa Excelência, a princípio, disse que estava pronta e depois Vossa Excelência disse que não está mais. Ou está ou não está. Porque se a obra está pronta, ela poderia ser inaugurada amanhã. E o que foi passado pela imprensa, que é até onde eu estou sabendo, é que não estava pronta, por isso não seria inaugurada amanhã. Por isso que eu estou perguntando a vocês, que estão mais próximos do governo, que poderia nos responder com mais eficiência. Muito obrigada. Questão de ordem não pode virar polêmica. Eu gostaria que os senhores vereadores não discutissem nesse nível polêmico, porque a questão de ordem ela tem um objetivo. O outro fato é que aquele que queira se discutir vai falar no tempo de liderança para que possa, evidentemente, atender os objetivos do que foi perguntado e do que foi respondido. Há uma solicitação na mesa de 1 minuto de silêncio em relação ao jogador Marinho Chaves que faleceu. 1 minuto de silêncio. Prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3170/2014, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3191 e 3192/2014, todos de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Encerrado o prolongamento do expediente, passaremos para a chamada regimental. Peço ao primeiro secretário para proclamar o resultado dos presentes. Senhor presidente, registra aqui os painéis, 34 vereadoras e vereadores presentes. Número suficiente para deliberar a ordem do dia. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores, a vereadora Aline Mariano, Isabela de Roldão, Jairo Brito, Josemir Simões, que o painel apresentou um defeito e não está registrando a presença. Está funcionando, já foi registrado manualmente, porque o painel está com defeito, mas a presença já está registrada. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162/2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando.
Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3163, 3164, 3165, 3166 e 3167/2014, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3168 e 3169/2014, todos de autoria do vereador Marco Aurélio Medeiros. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179 e 3180/2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 3181/2014, de autoria do vereador Dr. Rogério De Luca. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3182 e 3183/2014, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3184, 3185 e 3186/2014, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3187 e 3189/2014, todos de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 3193/2014, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203 e 3204/2014, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3205, 3206, 3207/2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3208 e 3209/2014, todos de autoria do vereador Josemi Simões. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3211, 3212 e 3213/2014, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3216, 3217 e 3218/2014, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3219, 3220, 3221 e 3222/2014, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Discussão única dos requerimentos números 3223, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3246, 3247, 3248,
3249 e 3250, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 3224/2014, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3233, 3234 e 3235/2014, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244 e 3245/2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão, 3/5 do parecer número 356/2014, da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 14/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Gostaria de dizer aos companheiros que é matéria de quórum qualificado. Líder do governo, faça o encaminhamento da votação. Encaminhar o voto sim, senhor presidente. Líder do governo, da oposição. Líder da oposição. Senhor presidente, por solicitação do líder do governo, foi pedido a quebra do interstício do tempo. Nós concordamos. E, posteriormente, também nos foi solicitado, como membro titular da Comissão de Legislação e Justiça, que o parecer desenvolvido conjuntamente pela Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação e Justiça contasse com o nosso aprovo. Inclusive, o nosso Paulo Rogério foi quem intermediou isso. E, mais uma vez, numa demonstração da busca de cooperação no sentido de atender pleitos urgentes e que são de interesse do Recife, tanto num caso como no outro, nós demos o nosso apoio. Então, gostaria de fazer esse registro e dizer que a orientação de voto da bancada de oposição é sim. Votação. Senhores vereadores, vamos encerrar a votação e comunicar que os 3 vereadores que não aparecem no painel, que é Isabela, Jairo e Josemir, já se pronunciaram
e o seu voto já está registrado. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, peço ao primeiro secretário para proclamar o resultado. Senhor presidente, 26 votos sim, 0 voto não. Não tendo 26 votos sim. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, existe matéria. Encerra. Queria comunicar aos senhores vereadores que vou encerrar esta sessão e convocar uma imediatamente. Foi solicitado não só dispensa de interstício, mas para que façamos uma convocação para aprovação em segunda discussão. Encerrado a sessão. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Leitura da ata. Ata da 44ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, no dia 2 de junho de 2014. Aos 2 dias do mês de junho de 2014, no ano da terra da Casa Maior da Rua Princesa Isabel, reunião aqui municipal do Recife, sob a presença do vereador Eduardo Marques, ocupou a primeira e segunda secretaria, vereador Almir Fernando, portanto, com a presença dos demais vereadores, havendo número legal, senhor presidente aqui, Roberto Trabalho, solicitando o segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento ao trabalho, senhor presidente, sobre o seu primeiro secretário, que procedesse a leitura do expediente do dia, do qual constarem as matérias. Feita a leitura do expediente, no horário destinado ao pequeno expediente, e o orador para a tribuna, os diversos vereadores, prolongamento do expediente, ao constar as matérias. Seguido, o senhor presidente determinou o primeiro secretário, fez a chamada regimental, por tarde que foram registrados a presença dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do dia, que constaram as seguintes matérias. Do nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir em caráter extraordinário, declaração do seu local de costume no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem direito. Senhor presidente, a ata está lida. Votação. Vereadores que concordam com a ata, votam sim. Não tendo nenhum vereador contrário, aprovado. Ordem do dia. Iniciaremos, antes da ordem do dia, a chamada regimental. 23 vereadores registrados no nosso plenário, senhor presidente, portanto, o número regimental para deliberar a ordem do dia. Sim, ordem do dia. Ordem do dia.
Segura discussão, 3/5 do parecer número 365/2014 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 14/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão, comunico à Casa que trata-se de quórum qualificado. Não tendo quem queira discutir e tendo sido encaminhado pelo líder do governo e o líder da oposição, declaro encerrada a discussão. Votação. Senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário para proclamar o resultado. Não botou. Priscila. Já. Solicito a proclamação do resultado. Senhor presidente, 27 vereadores e vereadoras votaram sim, nenhum votou contra. 27-0, senhor presidente. Aprovado. Extrapauta, existe matéria extrapauta. Solicito ao primeiro secretário a leitura. Parecer número 35, esta pauta, parecer número 357/2014 da Comissão de Redação, de autoria, sobre o projeto de lei número 14/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 3.316/2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Requeiro à mesa, diretor, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado voto de aplauso à coordenadora geral do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, irmã Judite Alves, pelo lançamento do seu livro, Mulher Feita para Frutificar. O evento de lançamento acontece quando da realização do 13º Congresso de Mulheres. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número, discussão única, requerimento número 3.317/2014, da vereadora Aimee Carvalho. Requeiro à mesa, diretor, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado voto de aplauso ao pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Ailton José Alves, e a irmã Judite Alves, pela realização do 13º Congresso de Mulheres, que acontece de 29 de maio a 1º de junho nas dependências da igreja, com o tema A Mulher Cristã Buscando a Santificação. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, não há mais matéria esta pauta. Não havendo matéria esta pauta, declaro encerrada a sessão, convocando outra no horário regimental amanhã. Perdão.
Senhores vereadores, me perdoe. Passaremos para o grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Eurico. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos que nos acompanham, boa tarde. Nós não gostamos do programa Academia da Cidade. Eu vou repetir, senhor presidente. Nós não gostamos do programa Academia da Cidade. Nós amamos o programa Academia da Cidade. Essa frase foi repetida, senhores vereadores, senhoras vereadoras, várias vezes, numa audiência pública que nós fizemos aqui na última sexta-feira. Contamos com a compreensão do primeiro secretário dessa casa, quando a audiência estava marcada no plenarinho e devido ao grande número de participantes, nos foi concedido fazê-la aqui no plenário. Tivemos esse plenário completamente lotado, inclusive com muitos dos usuários precisando voltar, uma vez que não cabia mais no plenário da casa. Essa audiência pública que realizamos foi sobre as condições de funcionamento do programa Academia da Cidade. O presidente da Associação do Sítio da Trindade, Reginaldo Correia, foi quem fez a afirmação que emocionou os participantes e membros da mesa. Dessa forma, sintetizou o sentimento dos presentes. A audiência pública, a princípio, como falei, seria realizada no plenarinho. Contou com a presença de mais de 300 pessoas, entre professores de educação física e usuários da Academia da Cidade de diversos bairros. Compareceram com cartazes e apitos e manifestaram suas insatisfações. Estrutura precária, falta de coleta de lixo, de equipamento de avaliação física, além de materiais em mais condições de uso. Essas foram algumas das queixas apresentadas. Além disso, faltam materiais de limpeza para os colchonetes e aparelhos. Não há um número adequado de materiais para avaliação física nos polos, tais como balanças, fitas, bancos e cones. Também há polos em que os banheiros não foram construídos, noutros há banheiros, mas sem estrutura hidráulica. De acordo com o presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física, a presidente, Liana de Lisboa, o programa Academia da Cidade ganhou 5 prêmios internacionais ao longo de 12 anos. Então não se pode mais admitir trabalhar com garrafas plásticas de areia e caixotes de madeira feitos para o transporte de tomates. Em vários momentos, durante a audiência, vereador Jaderval, foi cobrada a participação dos vereadores e vereadores dessa casa. Em 2 ocasiões específicas, vereadora Priscila Krause, nos foi indagado da ausência dos senhores e das senhoras, se era um programa de tamanha envergadura e interesse para a população de Recife, com prêmios internacionais, porque só um vereador estava presente na audiência. E nas 2 ocasiões eu fiz questão de garantir o interesse de cada um e de cada uma das senhores sobre o tema. Esclareci que a minha presença era tão somente em função da propositura da audiência ter sido feita por minha pessoa, mas foi feita a proposição e aprovada por cada um e cada uma dos senhores e das senhoras, o que denota o apoio que essa casa dá a esse tema tão caro à nossa cidade, aos nossos recifenses e nossas recifenses.
Tivemos também, apesar das críticas aqui dos registros, vereador Henrique Leite, boas notícias. A boa notícia veio do coordenador do programa, Ricardo Menezes. Segundo ele, mais de 10 polos serão reformados em diversos pontos do Recife até o fim do ano. Além disso, a Prefeitura fez um convênio com uma faculdade particular e os profissionais terão um espaço para reuniões e planejamento de atividades, pois essa também era uma das reivindicações, uma vez que esses profissionais não têm, vereador Marcos Aurélio, um lugar amplo que permita a reunião e discussão dos problemas da academia. O secretário de Saúde, Jailson Correia, lembrou que a saúde pública da cidade tem muitos problemas e a gestão municipal está trabalhando para combatê-la. Por fim, o promotor de defesa da cidade, da capital, com atuação na promoção e defesa da saúde, Clóvis Sodré, afirmou que abrirá um procedimento no Ministério Público de Pernambuco para acompanhar a estruturação das academias da cidade. É importante lembrarmos que o programa Academia da Cidade teve início em 2002. Devido ao sucesso, foi adotado pelo Ministério da Saúde para implantação em diversos pontos do país. No Recife, hoje, são 160 profissionais da educação física, atuando em 41 polos espalhados na cidade. Eu ouço o vereador Henrique Leite. Por favor, vereador. Vereador Eurico Freire, acho que o tema de grande relevância, não pude estar presente porque estava viajando, mas a academia da cidade foi uma coisa para a saúde que veio para ficar, né? Se você pegar qualquer cidadão, for numa consulta médica, for no cardiologista, for no clínico, for em qualquer canto, conversar com o médico, a primeira coisa que o médico faz: pratique esporte, se movimente, caminhe. E antes não existia esse estímulo para a população. Antes da academia da cidade, quem tinha mais determinação ia lá, fazia uma caminhada, mas não tinha conhecimento da prática do esporte. E com a academia da cidade, foi justamente isso, veio incentivar as pessoas que muitas vezes eram sedentárias a praticarem o esporte naquela academia. Então, a academia, ela hoje é parte da vida da maioria das pessoas, principalmente aquelas que não têm condições de pagar uma academia para malhar. Parabéns. Obrigado, vereador. Incorporo vossa parte. Ouço com muita honra o vereador Osmar Ricardo. Vereador Eurico, eu acho que a importância desse tema, da audiência pública que Vossa Excelência trouxe a essa casa, inclusive de mudar o espaço para o plenário desta casa, mostra a participação ativa da sociedade sobre a questão da academia da cidade. E me surpreende, inclusive, o formato de mudança do governo anterior, que tinha uma academia da cidade, que era voltada muito mais para as pessoas com mais idade, da terceira idade, com pessoas jovens, de caminhada, uma academia mais light, que eu digo dizer assim, diferente da academia que hoje é feita pelo governo Geraldo Gilo, que é uma academia de peso. Eu digo de peso porque é academia hoje de fazer halterofilismo, de pegar muito peso. Se a gente for aqui hoje na Ilha de Janeiro, a academia que foi feita agora aqui em Santa Amaro, é uma academia diferente. O estilo é diferente. Para aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada, ela não funciona. Porque ninguém vai estar pegando peso, Está fazendo supino, essas práticas de esporte com mais peso, de mais peso e diferente da outra. Mas eu acho que uma supla a outra, até porque às vezes tem uma em frente à outra. Na Ilha de Janeiro, na Ilha de Santa Terezinha, tem uma nova que fizeram agora que é com bastante peso, que para mim é para pessoas mais jovens, e tem a outra que fica no Chié, que é mais para caminhada, mais para aula de dança, mais para cuidar de fato da saúde das pessoas de Recife. Mas é bala das duas, mas o que me traz aqui, essa parte, a Vossa Excelência,
pela compreensão que Vossa Excelência, o seu mandato tem com a saúde na cidade do Recife, com a saúde no Estado, porque daqui, da cidade, a capital de Pernambuco, surge os debates que nós fazemos aqui, ela faz ouvir a todas as câmaras municipais do nosso Estado. Então é muito importante isso que Vossa Excelência trouxe para o dia de hoje aqui nesta casa, a questão da Academia da Cidade, e isso, Vossa Excelência, tem o nosso apoio. A gente está com dificuldade de acompanhar, inclusive, por conta da campanha salarial dos servidores municipais do Recife, e a gente tem uma pauta extensa, todo dia está tendo 2 reuniões de negociação dos servidores municipais. Até o dia 6 tem esse debate, eu não posso estar acompanhando as audiências públicas, nem estar nesse papel aqui da casa, que agora mesmo está acontecendo uma reunião de negociação, e eu faltei pedir para o pessoal ir lá acompanhar, porque há dificuldade. O presidente desta casa aqui, Vicente de Gomes, tirou uma comissão, inclusive, de vereadores para acompanhar as negociações. É importante isso, coloquei inclusive para o líder da bancada de governo, e a gente tem interesse de participar, até porque eu estou me licenciando, vereador Eurico, do sindicato, né, agora dia 3, estou me licenciando do sindicato, porque vou disputar um cargo eletivo para deputado estadual aqui no Estado, e vou ter que me afastar. E falei com ele, ele vai me ceder a posição dele na comissão de acompanhamento da mesa de negociação. Então, Vossa Excelência, está de parabéns mais uma vez nesta casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, parabenizo pela sua participação na campanha dos servidores, e como Vossa Excelência em seguida avaliou, nós entendemos também que a Academia do Recife ela vem a agregar. Isso é mais um valor, é mais um serviço disponibilizado aos recifenses. Muitos que tinham interesse em entrar em uma academia moderna, com equipamentos modernos, e não tinham esse recurso, não tinham condições, a partir do serviço do programa Academia do Recife, hoje podem participar. O que, de modo algum, justifica que nós deixemos a Academia da Cidade na situação em que se encontra. O debate nosso é no sentido de aprimorarmos, melhorarmos, agilizarmos, já que o secretário, faça seu registro, se fez presente com a secretária executiva, Cláudia Miranda, com o coordenador da Academia da Cidade, da Prefeitura do Recife, com sua equipe, devido à importância que essa Academia do Recife tem, e eles aqui fizeram registro e sinalizaram já com algumas reformas, alguns avanços. Então, nós entendemos a importância da Academia do Recife, mas pedimos, já que é uma demanda que tange a nossa cidade, foi comprovada pela presença maciça aqui da nossa população, pedimos essa atenção especial ao prefeito Geraldo Júlio, ao secretário Jailson Corrêa, para receber, e aqui está o próximo passo. Após a realização da audiência pública, o nosso próximo passo será marcar uma reunião com o prefeito Geraldo Júlio e com os professores e usuários do programa. A ideia é acordar que demandas serão priorizadas e resolvidas pela gestão. Afinal, sabemos que a atividade física é importante para o corpo e para a mente. A prática de exercícios promove a saúde, combatendo os males decorrentes da precariedade, do sedentarismo, melhora a circulação sanguínea, aumenta o metabolismo, fortalece o sistema imunológico e diminui os riscos de doenças cardíacas. Certos de contar com o apoio e o acompanhamento dos senhores e das senhoras, nós estaremos informando aqui os desdobramentos dessa audiência. Muito obrigado. Próxima vereadora, a vereadora Michele Collins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu uso a tribuna dessa casa na tarde de hoje para, na verdade, comemorar uma decisão do governo federal. Na semana passada eu usei a tribuna para falar relacionado à questão do aborto,
que havia sido aprovado para que o valor a ser pago por esse serviço estava disponível na tabela do SUS, e isso seria um grande retrocesso, no meu ponto de vista. Mas o governo federal revogou essa portaria que previa a inclusão do aborto legal na tabela do Sistema Único de Saúde, no SUS, e a medida adotada dias atrás traria grandes impactos para a nossa sociedade, uma vez que abriria brechas para qualquer mulher realizar um aborto de forma legal, já que a norma não exigia a realização de um boletim de ocorrência para interromper a maternidade, ou seja, qualquer mulher poderia chegar numa delegacia, aliás, num hospital, e grávida poderia dizer que queria tirar o bebê, já que não precisa de apresentar nenhum boletim de ocorrência para comprovar que ela teria sido vítima de abuso, vítima de estupro. Então, isso ia facilitar muito, ia ficar grande o número de abortos. Seria um estímulo ao aborto no nosso país. E seria um valor que nós, diante do valor da vida, que na verdade não tem valor, uma vida não tem preço, seria um valor irrisório, um valor de R$ 440. E eu estava aqui na semana passada lamentando esse ocorrido, mas graças a Deus o governo federal, na mesma semana, revogou essa determinação. E é importante ressaltar que o aborto legal, ele banaliza a prática no país. Nós estamos falando de vidas. Todos sabem sobre o nosso posicionamento, que é totalmente contra, porque considera o aborto um atentado à vida. Além disso, as mulheres que se submetem a tal procedimento receberiam apoio do Estado, realizando o procedimento nos hospitais, custeado com dinheiro dos impostos pagos por todos os contribuintes. Ou seja, nós teríamos que estar custeando esse serviço, ou seja, pagando para que crianças inocentes, ainda no ventre da sua mãe, como substâncias ainda em formação, fossem retiradas à força. Outro fato que eu não posso deixar de registrar é também que essa medida ela iria estimular a realização dos abortos, porque qualquer mulher que estivesse insatisfeita com a gravidez, talvez até por um momento, nós sabemos que muitas mulheres sofrem com gravidez indesejada, às vezes até muitas adolescentes, né, que hoje no nosso país é um grande número de adolescentes que, por fato de ter relacionamento, vida sexual antes do casamento, muitas delas engravidam e realizam aborto. E seria uma abertura também para essas adolescentes. E além disso, eu também gostaria de parabenizar o governo federal pela revogação dessa medida e pelo bom senso em entender que neste momento precisamos investir sim na saúde pública, na construção de hospitais, nas unidades médicas, na aquisição de equipamentos e na melhoria de condições de trabalho para os profissionais que atuam na área médica. Na semana passada, nós tivemos falando muito sobre esse assunto no nosso país, relacionado às mulheres grávidas. Eu ainda também tive a oportunidade de estar aqui nessa tribuna, dizendo que foi feito um levantamento pelo Conselho de Medicina, e muitas maternidades do nosso estado, elas foram condenadas, elas estão em situações precárias, e isso sim é que precisa o SUS investir nas maternidades, nos profissionais. Uma grande dificuldade também que nós estamos enfrentando no nosso país, inclusive eu quero aqui deixar registrado que a vereadora Isabela de Rodão sempre tem trazido a essa tribuna esse tema relacionado aos partos normais. Hoje, no nosso país, 56% dos partos são cesariana. As mulheres não têm sequer a oportunidade de desejar ter um parto normal, porque muitos médicos já marcam a cesariana sem nem saber do desejo, da intenção da mulher. A gente sabe que no momento em que a mulher fica grávida, é algo assim, é algo espetacular, né? Quando entra na nossa cabeça de dizer assim, estou grávida. Eu mesma tive 3 gravidezes e na hora de ter o filho, eu só pensava assim, olha, entrou,
agora vai ter que sair de qualquer jeito. Não é fácil ter filho, né? É um grande desafio. A gente tem medo e no momento de medo, o que a gente menos quer é sentir dor. Então, se você chega para um médico, o médico fala, olha, você não vai sentir dor nenhuma, né? O profissional te orienta assim, é claro que é o que você vai querer. Mas nós não sabemos que isso é o ideal para a nossa vida, isso não é o ideal para as mulheres. Existem consequências, sequelas por causa das cesarianas. E o que nós temos que fazer, o dinheiro do SUS, sim, tem que ser para a humanização nos hospitais, para incentivar os partos naturais e poder estar oferecendo melhores condições para as mulheres terem os seus filhos. Eu gostaria de ouvir a vereadora Isabela de Roldão. Vereadora Michele, importante o assunto que Vossa Excelência traz nessa tarde. Eu gostaria somente de fazer o comentário de que a gente ficou impressionado com aquela atitude da médica que praticamente interditou a gestante lá no Rio Grande do Sul, quando a mesma entrou em trabalho de parto e foi obrigada foi, na verdade, trazida para o hospital por força policial, que a médica acionou o judiciário para que essa mulher, então, voltasse para o hospital e fosse submetida a uma cesárea, mesmo ela entendendo que ainda tinha tempo para que esse bebê nascesse de parto natural. E quando Vossa Excelência traz toda essa expectativa que as mães criam para a chegada dos bebês e, ao mesmo tempo, a situação precária das maternidades ainda do Estado, ainda do país, eu também venho aqui para dizer que eu compartilho com o pensamento de Vossa Excelência. Nós temos muito o que avançar, mas eu reconheço, eu acho que a cidade do Recife reconhece que a gente tem uma gestão hoje que pensa na mulher e que pensou desde o primeiro dia de governo, quando o nosso prefeito assinou a ordem de serviço para a construção do primeiro Hospital da Mulher. E a gente tem a alegria também de saber que o secretário de Saúde também já assinou, já está em reforma, para que haja a primeira sala para parto normal, para parto natural, para o parto humanizado. É difícil a gente pensar dessa forma quando a gente olha somente para as estruturas dos hospitais. Essencial se faz também se dedicar um tempo importante e essencial para que os profissionais de saúde sejam também preparados e qualificados para receber essa mulher em trabalho de parto, para que aí sim a gente possa humanizar cada vez mais esse nascimento. Mas aí eu gostaria também de reforçar que a Prefeitura lançou já a primeira residência obstétrica para os enfermeiros. Então, a gente vai ter uma residência para a área de enfermagem, onde esses partos poderão, sim, ser acompanhados por enfermeiros dentro dos hospitais. E aí eu reforço ainda que agora em maio a gente comemorou o Dia da Parteira, o Dia Internacional da Parteira, dizer da importância que é o envolvimento da parteira e da doula no processo de humanização do nascimento. Parece que falar de parteira é falar de coisa retrógrada, mas cada vez mais a mulher da parteira, a pessoa da parteira está mais atual, se faz mais necessária para que a humanização ocorra, para que os partos possam sim acontecer com essa mulher da forma mais confortável possível. E só para concluir, do Dia Internacional da Parteira, nós tomamos café da manhã com Zona Prazeres, né, que é lá de Jaboatão, e ela dizia, é engraçado, vereadora, parece que os bichos têm mais direito do que as mulheres, porque o bicho escolhe a forma de parir, a mulher não, a mulher tem que ficar na forma que o médico exige que ela fique, né, enquanto os animais são livres para escolher a posição, o local e o espaço que querem ter seus filhotes. Era isso que eu gostaria de contribuir. Obrigada. Obrigada, vereadora. Incorporo a sua parte e reiterando essa nossa expectativa. Na semana passada também, o governo federal também disponibilizou recursos, inclusive os hospitais, que estarão disponibilizando suas equipes, preparando, capacitando para a realização de partos normais. Eles receberão até incentivos maiores em verbas. Então, isso sim é que o SUS precisa fazer, cuidar das mulheres, cuidar da saúde das mulheres. Queremos parabenizar aqui por essa iniciativa que é eminente na nossa cidade, a alegria, né, do prefeito Geraldo Júlio com aquele hospital. É como se fosse eu acho que aquele hospital, o dia que foi ser inaugurado, vai ser como se estivesse nascendo um filho dele, né? Então, não tem como a gente passar ali e olhar para aquele hospital e não entender e não conseguir visualizar isso, que já no primeiro dia, quando ele foi eleito, ele já estava ali cuidando, né? Então, isso é muito importante para a nossa cidade, vai ser muito importante para as mulheres recifenses
E isso são ações que devem ser valorizadas, que deve ser empenhado todo o recurso para o cuidado com as mulheres, na prevenção das doenças. Nós sabemos hoje que o câncer de mama tem matado milhares e milhares e milhares de mulheres. O câncer de colo do útero, cânceres que têm assolado a vida das mulheres. E esse deve ser o investimento maior na saúde, no cuidado com as mulheres, e não investir em aborto, em estar dispensando a vida. E como eu estou à frente aqui nessa casa da Comissão em Defesa dos Direitos da Vida, nós não poderíamos deixar de estar registrando esse momento, essa alegria, e até assim eu posso dizer que foi como se fosse um milagre, porque é muito difícil uma portaria ser colocada numa semana e na outra semana ser retirada. Mas graças a Deus, como a vida é um milagre, né, quando uma pessoa nasce com todos os seus sentimentos, com todos os seus cuidados, eu creio que foi isso que aconteceu também. Foi alguma coisa de Deus ali que tocou ali e revogou essa portaria. Então eu quero agradecer, parabenizar e destacar que hoje no nosso país não existe verba específica mais para o aborto. E, além disso, o governo federal admite que a medida não foi amplamente debatida com os gestores estaduais e municipais que coordenam esses gastos. E é preciso que haja um debate muito amplo com a sociedade e autoridades públicas, porque é um tema muito polêmico e que envolve vidas de pessoas que não pediram para vir ao mundo. E era o que eu tinha a dizer nessa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos, que Deus abençoe. Verificação de quórum. Vereador Marco Aurélio pediu verificação de quórum. Solicito ao secretário Paulo. Então, os vereadores que estão presentes podem verificar vossa experiência. Então, quantos, Paulo? Eu botei. Não havendo número suficiente para continuarmos com a sessão, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para estarem presentes na reunião, a próxima reunião ordinária, terça-feira, dia 3/6/2014, às 15 horas. Portanto, declaro encerrada a presente sessão.